O Governo já tinha anunciado duas medidas. Uma era a suspensão de contratos, o chamado layoff, e outra era a baixa por doença no caso de isolamento profilático, ou seja, quando as pessoas fossem isoladas por decisão da Autoridade de Saúde, passariam a ter uma baixa por doença paga a 100%, e isto aplicava-se a trabalhadores por conta de outrem e a trabalhadores independentes. O que é que o Governo agora anunciou para além disso? Ao encerramento das escolas está associada um apoio no valor de 66% do salário das pessoas para os pais e as mães que tenham que ficar em casa a tomar conta das crianças, sendo que só um dos progenitores é que tem direito a esse apoio, mas podem utilizá-lo alternadamente. Uma segunda questão que foi anunciada foi que o subsídio de doença, que no caso dos trabalhadores independentes ainda por cima só contava a partir do 11º dia, que o subsídio de doença passa a contar a partir do primeiro dia em que as pessoas precisem do subsídio de doença, quando seja esse o enquadramento. Finalmente, o Governo anunciou também que os recibos verdes dos trabalhadores independentes seriam abrangidos por medidas de compensação do seu rendimento e que, no caso de terem que tomar conta dos filhos em casa, que receberiam 1/3 da média mensal do rendimento nos últimos 3 meses, e naturalmente este apoio tem que ter um teto mínimo. Ninguém deve poder ficar com menos do que um IAS ou um salário mínimo, porque isso seria condenar as pessoas a uma situação de pobreza completa. Nós, desde a primeira hora, dissemos que há centenas de milhares de trabalhadores que não estavam abrangidos pelas medidas que estavam a ser pensadas para proteger os trabalhadores, porque não têm um contrato de trabalho. São trabalhadores a recibo verde, mas há também os trabalhadores das plataformas digitais ou os trabalhadores do setor informal, por exemplo, as trabalhadoras domésticas. E nós precisamos, neste momento, de não deixar ninguém para trás. E insistimos que era muito importante que houvesse medidas que garantissem o rendimento, uma compensação para a perda de rendimento dos trabalhadores independentes, como integrando-os nas mesmas condições que os trabalhadores com contrato, no caso de subsídio de doença, do isolamento profilático e no caso de estarem doentes. Isso, felizmente, foi agora garantido pelo Governo e foi muito importante a nossa insistência também. Em segundo lugar, entendemos que era preciso, quando as pessoas ficam sem rendimento, que haja um apoio. Nós sugerimos que ele pudesse ser um apoio partilhado pelas entidades que cancelam os eventos, pelas empresas, pelas entidades contratantes e pela Segurança Social, e que os trabalhadores independentes pudessem ter também alguma resposta no que diz respeito às contribuições. Aquilo que ficou decidido pelo Governo foi um diferimento das contribuições quando as pessoas ficam sem rendimento. Há um exemplo muito importante no qual nós temos insistido e que as entidades públicas devem dar um exemplo, que é entidades que contrataram serviços, espetáculos, eventos, formações a trabalhadores a recibo verde, quando os cancelam, devem responsabilizar-se pela manutenção do rendimento desses trabalhadores. Hoje mesmo o Teatro Nacional Dona Maria II decidiu que ia fechar as portas, mas que manteria todos os compromissos financeiros, não apenas com os grupos, com as companhias, mas com os trabalhadores independentes. Isso é um exemplo muito importante que, do nosso ponto de vista, devia ser aplicado em todo o país. Os apoios que foram definidos para já, no caso do isolamento profilático, é um apoio de 100%. Noutros casos, quando as pessoas ficam a tomar conta das crianças que não vão à escola, é de 66%, e noutros casos até pode ser menos, no caso do subsídio de doença. E, portanto, dependendo do prolongamento da situação, há casos em que os valores que estão definidos vão ser claramente insuficientes. Um trabalhador independente dificilmente sobrevive com 438 euros por mês e, portanto, vai ser preciso provavelmente reforçar estes apoios, uniformizar estes apoios e avançar com medidas que garantam que a crise de saúde pública não se transforma numa crise social, por exemplo, impedindo que haja despejos, cortes de água, de luz, e que, no fundo, as pessoas fiquem privadas do acesso aos bens essenciais de que precisam para viver o seu dia-a-dia. A crise de saúde pública que é suscitada pelo coronavírus, pela pandemia, vai ter impactos profundos do ponto de vista económico, do ponto de vista do emprego. E nós achamos que todas estas medidas devem ser financiadas com uma transferência extraordinária do Orçamento de Estado,
e não devem ser financiadas com as contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social, porque o Orçamento de Estado é financiado com os impostos de todas as pessoas e de todas as formas de riqueza, não só do trabalho, mas também dos rendimentos do capital. E por isso é que medidas como a suspensão de contratos, em que essa suspensão de contratos é paga pelos próprios trabalhadores por via das suas contribuições, são medidas injustas socialmente e que correm o risco de dilapidar a segurança social. É preciso preservar a segurança social, preservar os descontos dos trabalhadores e assumir que esta é uma situação de emergência e que numa situação de emergência deve haver uma transferência extraordinária do Orçamento de Estado para a Segurança Social, para fazer face a estas despesas e que, sobretudo, devemos deixar de lado as ideias ortodoxas de uma economia ortodoxa ou de uma opção pelo superávit. Este é o momento de utilizarmos todos os recursos disponíveis para acudirmos às pessoas.